Queridos irmãos, que prazer estar aqui neste domingo para poder trazer o estudo de hoje. E eu gostaria assim, de dizer que eu estou com muita esperança, que tudo está melhorando. E quem sabe que a nossa EBD possa voltar a ser presencial, quem sabe, né? Eu realmente estou feliz em poder ter essa esperança no meu coração, de rever os irmãos na nossa classe e realizar estudos presenciais. Que bom que vai ser, não é? Irmãos, eu hoje também quero parabenizar os avós, o vovô, a vovó, porque amanhã, dia 26 de julho, é o dia dos avós. E quero dizer assim, da alegria que eu tenho de ser avó. Eu era avó de 4 netinhos e segunda-feira passada eu recebi mais um, Mateus. Agora são 5 netinhos. E eu sei que cada um que é avô, que é avó aqui, sabe da alegria que a gente tem ao ser vovô e vovó. Em ver os filhos dos nossos filhos, que o Senhor possa assim nos abençoar. Parabéns, cada um, a vovô e vovó deste grupo. Hoje eu quero encerrar o capítulo 2 de Lucas. São capítulos grandes, né? O primeiro capítulo, agora o segundo. E eu farei assim a leitura do capítulo 2, versículos 39 e 40, que diz assim. 39, porque Jesus Cristo, vocês lembram, né, que ele esteve em Jerusalém, no templo, e aqui fala o seguinte: quando acabaram de cumprir toda a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Quando eles voltaram, e o menino crescia, e era fortalecido em espírito, e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Que palavra bonita do evangelista Lucas, né? Então vejam bem aqui, Jesus crescia como um menino normal, um menino comum. Ele crescia numa família também comum. Ele crescia e se desenvolvia espiritualmente, ele estava sendo preparado para o seu ministério. E ele sempre foi um filho obediente, a palavra de Deus diz isso. O comentarista bíblico Champlin afirma que a igreja tende a esquecer-se de que Jesus também foi homem. E com demasiada frequência subestima a importância da vida terrena de Jesus. Então Jesus foi homem, Jesus foi humano, mas nós sabemos que Jesus também era divino. Alguns negam essa divindade de Jesus e outros também negam essa parte humana de Jesus. Jesus compartilhou, veio à terra e compartilhou da nossa natureza, da nossa existência, a fim de que pudéssemos compartilhar a sua natureza e a sua vida celestiais. Então, ele veio, se fez homem, habitou entre nós. O versículo que Jesus fala, o verso que eu li aqui, que Jesus crescia, além de crescer, ele se enchia de sabedoria. Ele teve de aprender o conhecimento humano, como qualquer pessoa. Eu gostaria, assim, de dizer que, além de tudo isso, o evangelista afirma que a graça de Deus estava sobre ele. Que a graça de Deus esteja sobre a minha vida, sobre a sua vida. Que nós possamos pedir ao Senhor que Ele esteja sobre as nossas vidas, a graça de Deus, como também a vida de nossos filhos, netos e bisnetos, que o Senhor Deus esteja abençoando neste momento. Agora eu quero ler do versículo 41 ao 50, que vai narrar sobre Jesus no templo, nos 12 anos de idade. É uma história belíssima que nós vamos ouvir agora. Diz assim: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém.
e não soube José nem a sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam entre os parentes e entre os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disseram sua mãe. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Eu quero parar um pouquinho aqui, antes de terminar a história, e comentar com vocês esses momentos que aconteceram na vida de Jesus. Não sabemos muito sobre a infância de Jesus. Não conhecemos. A Bíblia não relata, relata apenas esse texto em Lucas. Não fala da adolescência, não fala da sua juventude. Mas este fato é narrado por Lucas. Sabemos que Jesus trabalhou com José na carpintaria. Cuidou dos negócios da família, ajudou a Maria a cuidar de seus irmãos. Tudo isso nós temos certeza que aconteceu, sim. Mas o Ari Wisby, o comentarista bíblico famoso, ele explica que os homens judeus, eles sempre iam a Jerusalém 3 vezes por ano para as festas que aconteciam em Jerusalém. Mas as famílias mais pobres, elas escolhiam pelo menos uma festa. E a festa que elas escolhiam, geralmente era a Páscoa. A Páscoa como uma festa importante para os judeus. O Ari Wisby explica que para estas festas eles caminhavam em caravanas e colocavam as mulheres e as crianças na frente para determinar o ritmo da caminhada dos homens e dos rapazes que iam atrás. Eles eram acostumados a viajar juntos, havia assim uma proteção. Eles se protegiam contra ladrões, contra realmente qualquer acidente ali. Quando eles perceberam que Jesus não estava na caravana, eles haviam assim se preocupado, porque já havia passado um dia. Tiveram que voltar para Jerusalém mais um dia e procuraram Jesus com mais um dia, no caso 3 dias sem a presença de Jesus. Eu não sei se você já se perdeu, eu já me perdi. Eu e meu esposo em uma viagem internacional, nós ficamos assustados, num local diferente, uma língua diferente, e de repente nós estávamos perdidos, nós estávamos sem a caravana. Isso nos assustou bastante. A gente fica assustado com isso. Mas você já perdeu alguém da família? Olha, eu tive uma situação tão difícil. Meu filho pequeno, eu acho que ele tinha uns 3 anos, o caçula dos homens. E nós estávamos indo à praia, estávamos em Pontas de Pedra, que é um vilarejo pequeno, não é? E vinha um grande grupo. E eu tinha certeza que ele estava com a pessoa que trabalhava conosco, nos ajudando. E ela tinha certeza que ele estava comigo. De repente sentimos a falta dele, foi uma angústia tão grande. Nós ficamos ansiosos, mas graças a Deus foi tudo muito rápido. Ele estava saindo já do nosso grupo, quando alguém tinha encontrado e nós rapidamente o encontramos também. Foi uma sensação muito difícil. Imagina José e Maria, 3 dias para encontrar Jesus. Como eles ficaram ansiosos sem a presença de Jesus. Eles ficaram aflitos, diz aqui a palavra de Deus. Mas também, quando eles encontraram Jesus, ficaram maravilhados, porque ele estava no meio, entre doutores. Ele estava com os membros do Sinédrio, aqueles que conheciam bastante sobre as leis, conheciam sobre a própria religião. Ele estava ali no meio, conversando, mas perguntando, respondendo. E eles ficaram maravilhados. Infelizmente, esses membros do Sinédrio, mais tarde, quando Jesus está já adulto, são aqueles que também condenaram Jesus.
O comentarista bíblico chama a atenção que Maria falou assim: eu e teu pai. Vocês viram aqui quando eu li, não é? Eu e teu pai. Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Aí o comentarista bíblico fala que alguns outros comentaristas querem dizer que isso aqui fala que Jesus não é divino, que José era realmente pai de Jesus. A gente sabe que não. José era pai adotivo. A gente sabe disso porque a Bíblia diz assim. E nós acreditamos assim. Então ele não estava aqui negando que José era o pai de Jesus adotivo. José era reconhecido como pai de Jesus. Mas também não nega a divindade de Jesus, não nega o nascimento sobrenatural de Jesus. Os evangelhos apócrifos, que não são aceitos na Bíblia, narram histórias da infância de Jesus como ele todo-poderoso, realizando milagres, mas nós não aceitamos esses evangelhos apócrifos. Aceitamos sim o relato de Lucas. Agora eu quero ler Lucas 48 a 51, quando Jesus vai responder a Maria, sua mãe. E quando viram, maravilharam e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreendiam as palavras que ele dizia. E desceu com eles, e agora ele desceu com eles e foi para Nazaré. E lhe era sujeito e era obediente, tem outra versão que diz. E sua mãe guardava no seu coração, todas estas coisas. Sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Então observe aqui que Jesus fala que ele deveria ocupar-se dos negócios do Pai dele, do Pai Celestial. Observe vocês que é como se Jesus dissesse assim, nas coisas que são de meu Pai. Jesus deveria sim centralizar-se em torno das coisas de Deus, das coisas espirituais. Observe vocês que com 12 anos de idade, Jesus já foi movido por uma comunhão divina de fazer a vontade de Deus. Observe vocês que os pais às vezes não entendiam, mas que Maria guardava tudo em seu coração. Finalmente, eu quero ler o versículo final, que volta a narrar aquele mesmo versículo inicial, que vai falar sobre o crescimento de Jesus. Diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, para com Deus e os homens. Finalmente, a gente observa que Jesus foi um grande exemplo de criança, de adolescente, e exemplo de jovem, e exemplo para nós também. Jesus foi um exemplo maravilhoso porque cresceu de maneira equilibrada. É isso que eu peço. O meu netinho nasceu segunda-feira passada, Mateus, que ele possa crescer em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus não negligenciou qualquer aspecto da sua vida. Ele deu prioridade a fazer a vontade do Pai. E nós também, nós crentes em Jesus Cristo, devemos priorizar a vontade de Deus em nossas vidas. Que nós possamos saber ouvir e fazer perguntas também, como é importante. Aprender a trabalhar, ele aprendeu a trabalhar e foi obediente a todos. E para finalizar, eu gostaria de dizer para vocês que Jesus, quando saiu de Nazaré, quando Jesus iniciou o seu ministério, ele ouviu do Pai a seguinte palavra: Pai, tu és o meu filho amado. Sim, Jesus, nosso Deus falou. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, em ti eu tenho alegria. Que o nosso Pai Celestial também possa dizer o mesmo a nosso respeito. Você é minha filha amada, em quem eu tenho muita alegria. Você é meu filho amado, que eu tenho muita alegria.
Que o Senhor Deus possa nos abençoar a nós e aos nossos familiares. Amém.